Boa noite, galera, tudo bem? Vocês estão bem? Hoje é quinta-feira, dia 20 de fevereiro. A minha alma está angustiada até a morte, mas o espírito está pronto e o estudo não pode parar. Então vamos lá? Se você quiser acompanhar a sua Bíblia, nós falaremos sobre a arca. Êxodo 37. Bezalel fez a arca com madeira de acácia, com 1,10 m de comprimento, 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revestiu-a de ouro puro, por dentro e por fora, e fez uma moldura de ouro ao seu redor. Fundiu 4 argolas de ouro para ela, prendendo-as a seus 4 pés, com 2 argolas de um lado e 2 do outro. Depois fez varas de madeira de acácia, revestiu-as de ouro e colocou-as nas argolas laterais da arca para que pudesse ser carregada. Fez a tampa de ouro puro, com 1,10 m de comprimento por 70 centímetros de largura. Fez também 2 querubins de ouro batido nas extremidades da tampa. Fez ainda um querubim numa extremidade e o segundo na outra, formando uma só peça com a tampa. Os querubins tinham as asas estendidas por cima, cobrindo com elas a tampa. Estavam de frente um para o outro, com o rosto voltado para a tampa. A Arca da Aliança, ela tem um longo, um nobre e importante legado. As instruções para sua construção e explicações referentes a um local de encontro entre Deus e os seres humanos são dados em primeiro lugar em Êxodo 25, nos versos 20 a 22. Nós já lemos em vídeos passados. Na Bíblia existem mais de 20 diferentes designações para a arca. Essa arca era retangular, de madeira de acácia, banhada a ouro e coberta por 2 querubins que se estendiam de frente um para o outro. Sob as suas asas estava o propiciatório, e no dia da expiação era ali que o sumo sacerdote aspergia o sangue dos sacrifícios para a propiciação e expiação dos pecados. A arca continha 3 itens. Os 10 mandamentos, que foram gravados em 2 tábuas de madeira, 2 tábuas de pedra. A vara de Arão, essa sim, de madeira, e um vaso do maná. Lembra do vídeo que eu falei sobre o maná, que descia pela madrugada? E eles colhiam, coziam e comiam, faziam bolos. Então Deus determinou que fosse guardado dentro da arca da aliança as tábuas da lei com os 10 mandamentos, a vara de Arão que floresceu e também um vaso de maná para a posteridade. Arca da Aliança e testemunho. Tudo isso se remete para os 10 mandamentos.
Mais importante é que a arca simbolizava para os israelitas a presença de Deus e era uma espécie de templo virtual colocado no tabernáculo. Na história mais antiga de Israel, a arca serviu como salvaguarda, um objeto sagrado que garantia segurança para o povo de Israel, especialmente nas guerras. A presença de Deus como um guerreiro divino representando o seu povo é representada de várias maneiras ao longo do Antigo Testamento. Uma música marcial acompanhava a movimentação da arca. Partindo a arca, Moisés dizia: levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os que te odeiam. E quando pousava, dizia: volta, ó Senhor, para os milhares de de Israel. Essa canção evidenciava a identificação de Jeová com a arca. A arca simbolizava a presença de Deus no meio do seu povo quando eles saíam para a batalha contra os habitantes de Jericó e contra os filisteus, e chegou a ser levada para a batalha por Davi. Isso fazia da arca um santuário móvel. O auge da importância da arca na história do Antigo Testamento veio quando Davi trouxe a arca para Jerusalém. Vejam que nós estamos falando de Moisés. A arca chegou até Davi. Nós falaremos mais oportunamente, tá bom? Davi queria construir um templo no qual a arca seria colocada. No entanto, essa tarefa ficou para seu filho Salomão. Quando Salomão construiu o templo, ele colocou a arca no Santo dos Santos. Nesse tempo, o templo passou a ocupar um lugar de destaque nos rituais de Israel e a arca teve sua importância diminuída. A arca desapareceu. Presume-se que ela desapareceu quando os babilônios saquearam Jerusalém. Contudo, o profeta Jeremias disse ao povo que não se desesperasse, ainda que a arca não fosse recuperada. E mais, que Jerusalém se tornaria o lugar do trono e da presença de Deus, o novo centro, onde no futuro um grande fluxo de adoradores e servos viria prostrar-se diante do escabelo dos pés de Jesus Cristo, seu Rei. Aqui, Jeremias está se referindo ao período do milênio após os 7 anos da grande tribulação. Eu não vejo a hora de chegar em Apocalipse, mas eu não posso pular etapas. Vocês vão amar os vídeos que eu farei sobre arrebatamento, grande tribulação, milênio, enfim. Eu fico até empolgado. A Arca da Aliança, vamos deixar a empolgação de lado e vamos falar da Arca, né? A Arca da Aliança, e mais particularmente o propiciatório, era o local onde Moisés recebia a palavra de Deus. Ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho,
falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Êxodo 25 e 22. Era também o lugar onde Moisés podia orar a Deus em favor do povo. Samuel ouviu a palavra de Deus quando estava deitado no templo em frente à arca. Ele era menino ainda e Deus o chamou. Então, a arca também significa um lugar de oração. Provavelmente tenha sido diante da arca que Davi orou, como registrado em 2 Samuel 7 e 18. Pode até ter sido diante da arca que Isaías recebeu o seu chamado, para vocês verem a importância da arca. A importância da arca durante séculos e séculos. Só que ela foi menosprezada quando Salomão construiu o primeiro grande templo, que foi destruído. Posteriormente foi construído o segundo grande templo, em Jerusalém, e agora será reconstruído pela terceira vez o grande templo, e a construção dele já está preparada. E quando o templo estiver pronto, isso será um péssimo sinal. Só para deixar claro para vocês, tudo o que acontece com Israel, lá hoje na atualidade, tem relação direta com a noiva do Cordeiro, a igreja. Quando eu falo a igreja, eu não estou falando da igreja A, B, C. Não. Jesus não tem denominação de igreja. Ele não tem placa de igreja. Jesus tem a sua noiva, a igreja, a noiva do Cordeiro. Perdão. E ele virá buscar a sua igreja. Os hebreus eram muito propensos a representar Deus de forma visual. Em vez disso, eles representavam em palavras. Que melhor maneira haveria do que um retrato espiritual de seu Deus, sendo revelado pelo próprio Deus em testemunho de palavras? Pois foi neste testemunho, nas tábuas de pedra, que o caráter absolutamente moral de Deus foi revelado. Quando Cristo veio, esses tipos e sombras passaram. Todas essas sombras deram lugar ao verdadeiro templo. Jesus, antes de se encarnar, era a palavra de Deus no Antigo Testamento. Tornou-se palavra de Deus entre os seres humanos. Agora Jesus, o verdadeiro guerreiro divino, age efetivamente em nome do seu povo, através da sua palavra, no caso, a Bíblia Sagrada. Jesus é agora a nossa luz e nosso guia. Voltando-se para o que um autor chamou de acrópole da fé cristã, observamos que o apóstolo Paulo declara que Cristo agora realizou um sacrifício que aplacou a ira, um sacrifício de expiação pelos pecados do seu povo. O tipo deu lugar ao antitipo. Eu disse para vocês que tudo no tabernáculo simboliza Jesus. O tabernáculo já foi construído, agora a arca da aliança já foi construída, e nós vamos continuando.
nós vamos falar dos utensílios e nós vamos falando a palavra de Deus enquanto Deus permitir e nós vivermos. Não deixem de acompanhar os vídeos, especialmente essa sequência do tabernáculo, porque senão você não vai compreender toda a explanação. Eu peço que Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma boa noite, que vocês tenham uma boa sexta-feira e um bom fim de semana. No sábado à noite teremos vídeo, na terça-feira de carnaval teremos vídeo e assim sucessivamente. As mensagens e os vídeos não vão parar. As mensagens e os vídeos não podem parar. Eu estou sendo massacrado. Satanás está usando de todas as suas artimanhas, usando pessoas para me fazer desistir deste trabalho. Mas eu não estou fazendo isso por mim, eu estou fazendo isso para Deus e para você que está me ouvindo agora. Então, vem comigo, vamos juntos aprender a palavra de Deus. Quanto aos que não têm interesse em aprender a palavra de Deus, eu lamento muito por eles. E mais uma vez eu quero dizer uma palavra para encerrar o vídeo. Deus seja testemunha entre mim e entre vocês que me julgam, que me condenam. Deus seja testemunha entre nós. Somente Ele conhece os desígnios do meu coração. Eu não estou aqui por juiz. Não me foi imposta esta capacidade. Eu não tenho o direito de julgar a intenção do coração de ninguém. Mas eu tenho sido julgado. Todavia, eu coloco minha vida nas mãos de Deus. E na presença de Deus eu quero estar. Eu prefiro cair nas mãos de Deus do que cair nas mãos dos homens. Chega por hoje. Deus abençoe vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.